Subtítulo: Processos dos esquemas iniciais desadaptativos. Todos os organismos apresentam basicamente 3 respostas quando percebem uma ameaça: luta, fuga ou congelamento. Segundo Jung e colaboradores, a ameaça é a frustração de uma necessidade emocional profunda no desenvolvimento afetivo da criança. Abre parênteses, como ligação segura com os outros, autonomia, autoexpressão livre, espontaneidade e limites realísticos, fecha parênteses. Ou mesmo o medo das intensas emoções que o esquema desencadeia, e a criança responde com um estilo de enfrentamento, que a princípio é adaptativo, mas que se torna disfuncional com a mudança das condições que ocorre à medida que a criança cresce. O que era adaptativo na infância é desadaptativo para o adulto, e o paciente fica aprisionado na rigidez do seu estilo de enfrentamento. Portanto, os estilos de enfrentamento desadaptativos, apesar de auxiliarem o sujeito a não experimentar as emoções intensas e opressivas engendradas pelos esquemas, servem como elementos importantes da perpetuação destes. É importante notar que os esquemas contêm memórias, emoções, sensações corporais e cognições, mas não envolvem as respostas comportamentais. O comportamento não é parte do esquema, é parte do estilo de enfrentamento. As respostas comportamentais de luta, fuga ou congelamento correspondem aos 3 estilos de enfrentamentos dos EIDs, ou seja, a supercompensação, a subordinação, no inglês surrender, e a evitação do esquema, que podem ocorrer no plano afetivo, comportamental ou cognitivo. Lutar contra o esquema equivale a supercompensar, fugir é equivalente a subordinar-se, e o congelamento equivale à evitação. Os 3 estilos de enfrentamento, em geral, operam inconscientemente, e em cada situação, o paciente provavelmente utiliza um deles, mas pode exibir diferentes estilos de enfrentamento em diferentes situações ou com diferentes esquemas. Tais construtos tornam um modelo cognitivo mais flexível e aberto à identificação de elementos sutis do funcionamento mental inconsciente, produzindo uma fascinante superposição com conceitos teóricos da psicanálise como formação reativa, negação e repressão. No entanto, o modelo subjacente adotado do processamento inconsciente está dentro da estrutura teórica do novo inconsciente. Aceita-se a descrição do fenômeno, mas não a explicação da metateoria freudiana, buscando-se como subsídio da teoria do esquema um modelo explicativo mais adequado. Abre parênteses, em uma conversa informal, quando tive o privilégio de almoçar com Jeffrey Young, por ocasião do seu workshop em São Paulo, em 2006, apresentei um esboço das ideias desse livro e recebi encorajamento para a confirmação de que o modelo de inconsciente subjacente, a sua teoria, enquadra-se no modelo do novo inconsciente. Fecha parênteses. O conjunto de crenças profundamente enraizadas que Jung chamou de esquemas primitivos fundamenta nosso autoconceito e compõe os alicerces na ampla edificação de nossa visão de nós mesmos, no nosso modelo do self. Os esquemas primitivos lutam por sua manutenção por meio de processos de distorção no processamento de informações, comparando os dados da entrada, abre parênteses, a realidade do seu próprio comportamento e a do mundo, fecha parênteses, com um modelo de self, abre parênteses, o comportamento esperado e as reações do mundo social e físico, fecha parênteses. Para reduzir a dissonância cognitiva produzida pela distância entre o modelo internalizado do self e a realidade, são empregados mecanismos de distorção cognitiva, abre parênteses, os mecanismos de auto-engano do novo inconsciente, fecha parênteses. Segundo Jeffrey Young, 2003, página 25, em nível cognitivo, a manutenção do esquema acontece salientando-se ou exagerando-se informações que confirmam o esquema e negando-se e minimizando-se informações que contradizem o esquema. Muitos desses processos de manutenção do esquema já foram descritos por Beck como distorções cognitivas. Portanto, as distorções cognitivas identificadas por Beck na TC, ou de forma geral, os mecanismos de auto-engano do novo inconsciente são importantes mantenedores do esquema, sendo as informações distorcidas para mantê-lo intacto,
no processo que Jung denominou subordinação ao esquema. O paciente pode resistir enormemente ao exame de seus esquemas e esforçar-se para demonstrar que eles são verdadeiros, sem perceber que está magnificando alguns elementos de sua percepção, minimizando alguns outros, supergeneralizando e utilizando outras distorções. Padrões de comportamento autoderrotistas contribuem para manter, em nível comportamental, os esquemas primitivos. Uma mulher, por exemplo, pode escolher sempre parceiros arrogantes e dominadores, em decorrência de um esquema subjacente de subjugação. Sem ter consciência desse processo, age de forma tal que reforça sua visão de si mesma como submissa e impotente. Os comportamentos autoderrotistas e as distorções cognitivas são, portanto, os principais mecanismos de subordinação que perpetuam e tornam rígidos os esquemas primitivos. A evitação do esquema é um dos mecanismos mais interessantes descritos por Jung. Os EIDs acionam um alto nível de afeto quando ativados, despertando reações emocionais aversivas, intensas como culpa, ansiedade, tristeza ou raiva. Tais reações emocionais funcionam como consequências aversivas que, por um processo de condicionamento, acabam com menor probabilidade de serem despertadas de novo, graças à evitação dos esquemas. A alta intensidade emocional pode ser dolorosa e o sujeito, abre aspas, cria processos tanto volitivos quanto automáticos para evitar acionar o esquema ou sentir o afeto a ele conectado, fecha aspas. A evitação pode ocorrer nas esferas cognitiva, afetiva ou comportamental. A evitação cognitiva refere-se às tentativas automáticas ou volitivas de bloquear pensamentos ou imagens que poderiam acionar o esquema. Uma pessoa pode razoavelmente, evitar intencionalmente a focalização de acontecimentos dolorosos ou mesmo aspectos negativos de sua personalidade. No entanto, Jung enfatiza o processamento inconsciente e o papel da memória na evitação cognitiva. Também existem processos inconscientes que ajudam as pessoas a excluir informações demasiado perturbadoras. As pessoas tendem a esquecer acontecimentos particularmente dolorosos. Por exemplo, as crianças que foram sexualmente abusadas, muitas vezes, não têm nenhuma lembrança da experiência traumática. Jung, 2003, página 79. No caso de lembranças traumáticas, a hipótese de que a memória consciente ou explícita tenha sido enfraquecida é bastante provável. Um possível substrato neural de alguns mecanismos de evitação cognitiva é o sistema de memória explícita do lobo temporal medial, composto pelo hipocampo e por regiões adjacentes. Sistema este que é danificado por níveis cronicamente elevados do hormônio cortisol. A liberação acentuada de cortisol faz parte da reação de estresse que normalmente acompanha experiências emocionalmente intensas, o que pode explicar em parte o esquecimento das lembranças dolorosas. Na evitação cognitiva, pensamentos ou imagens que possam acionar o esquema são bloqueados, e Jung estabelece um paralelo com conceitos análogos pertencentes ao domínio da psicanálise, considerando que, abre aspas, alguns desses processos cognitivos de evitação sobrepõem-se ao conceito psicanalítico de mecanismo de defesa. Exemplos disso seriam repressão, supressão e negação. Outras estratégias de evitação cognitiva incluem a despersonalização, um processo por meio do qual o paciente,
abre aspas, se remove psicologicamente da situação que desencadeia um EID. Repetindo, o paciente se remove psicologicamente da situação que desencadeia um EID, fecha aspas. E os comportamentos compulsivos, que têm a função de distrair o paciente de pensamentos perturbadores que acionam os EIDs. A evitação afetiva diferencia-se da cognitiva, pelo foco em bloquear sentimentos desencadeados pelos esquemas primitivos. A evitação afetiva, da mesma forma que a cognitiva, pode envolver tentativas conscientes ou inconscientes de bloquear sentimentos ativados pelos esquemas iniciais. O paciente relata uma experiência de vida perturbadora, mas nega experimentar emocionalmente a situação. Nesse caso, existe a evitação dos aspectos afetivos sem bloqueio da cognição associada. Jung sugere que existem duas características salientes na evitação afetiva do esquema: a dificuldade de identificar o conteúdo de sintomas ou emoções experienciadas. O paciente sente-se irritado ou triste, mas não consegue relatar a que se referem tais sentimentos. E a presença de sintomas somáticos vagos como tonturas, vertigem, febre, amortecimento ou despersonalização. Os sintomas difusos estão presentes em vez de emoções primárias, como raiva, medo ou tristeza, o que pode indicar a evitação do esquema. A evitação afetiva levaria a mais sintomas psicossomáticos e a manutenção mais prolongada de emoções difusas. A evitação do esquema, além de afetiva ou cognitiva, também pode ser comportamental, que é basicamente esquivar-se de situações ou circunstâncias reais que ativam esquemas dolorosos. A evitação comportamental pode ser descrita como esquiva de situações aversivas e manifesta-se pelo isolamento nas relações humanas, causado por fobias e inibições que limitam a vida profissional e familiar. Um sistema de crenças contaminado com um esquema de fracasso, por exemplo, leva o sujeito a evitar desafios e situações competitivas, levando ao insucesso e à confirmação de suas crenças sobre si mesmo, de forma circular e auto-perpetuadora. Em suma, a evitação, abre parênteses, afetiva, cognitiva e ou comportamental, fecha parênteses, serve para escapar da dor desencadeada pela ativação de um esquema primitivo. No entanto, ao ativar experiências de vida, o sujeito também é impedido de refutar a validade das suas crenças. Além disso, o esquema pode nunca ser trazido à superfície e examinado de forma racional. Podemos perceber que essas consequências introduzem círculos viciosos desenvolvimentais na psicopatologia e que a evitação, na teoria do esquema, é um mecanismo-chave, da mesma forma que o conceito de repressão para Freud representava um papel crucial na gênese dos transtornos mentais. O último processo de uma EID é a supercompensação do esquema, a adoção de estilos cognitivos ou padrões comportamentais opostos aos prescritos pelos esquemas. Em uma forma de compensação exagerada, a partir de um esquema inicial desadaptativo de privação emocional, um paciente pode comportar-se narcisisticamente, por exemplo. Segundo Jung, o conceito está relacionado à noção psicanalítica de formação reativa. O paciente tenta lutar contra o esquema pensando, sentindo e comportando-se de forma oposta ao esquema. Se o sujeito sentia-se defeituoso na infância, quando adulto tenta ser perfeito. Se foi controlado, esforça-se para rejeitar todas as formas de influência. Se foi subjugado, quando adulto tenta desafiar a todos.
Se foi abusado, abusa dos outros, sempre contra-atacando o esquema. A supercompensação de um esquema é vista como uma tentativa parcialmente saudável de lutar contra o esquema que acaba passando do ponto ótimo, uma espécie de tiro pela culatra. Na tentativa de enfrentar o esquema, o exagero leva à perpetuação do mesmo e não ao arrefecimento. Na realidade, existem muitos supercompensadores que parecem sadios entre aqueles que se destacam ou são admirados em alguma área, como estrelas da mídia, lideranças políticas ou empresários de sucesso. São pessoas que, muitas vezes, obtiveram seu sucesso da supercompensação. Mas como poderíamos distinguir a linha divisória entre o enfrentamento sadio de um esquema e uma supercompensação patológica? É saudável lutar contra esquemas disfuncionais de forma proporcional à situação, levando em consideração os sentimentos dos outros e direcionando a situação para obter resultados desejáveis. A compensação excessiva de um esquema é frequentemente improdutiva e insensível a necessidades e direitos dos outros, além de desproporcional aos fatos. 2 exemplos podem ajudar a esclarecer esta importante distinção entre enfrentamento e supercompensação de um EID. O esforço em exercer maior controle sobre sua vida é essencialmente sadio. No entanto, transformar-se em um obsessivo controlador e dominador leva a muitos distúrbios nas relações humanas. Um paciente com privação emocional pode enfrentar o esquema buscando suporte emocional significativo em suas relações, mas tornar-se carente e pegajoso certamente não ajudará muito. O narcisismo, tema recorrente na literatura psicanalítica, ilustra de forma convincente a supercompensação dos EIDs. A supercompensação as supercompensações narcisísticas auxiliam os pacientes a lidar com sentimentos profundos de privação emocional e defectibilidade, transformando sensações de inferioridade em sensações de superioridade. Porém, no fundo, o sujeito não está satisfeito consigo mesmo, apesar do sucesso no mundo exterior, e suas tentativas de ser perfeito desembocam muitas vezes em depressão, quando tem repetidas reveses da vida e experiências mal-sucedidas. No quadro 26.7, vemos ilustrações de respostas de enfrentamento desadaptativas relacionadas aos acionamentos de EIDs. Quadro 26.7. Exemplos de respostas de enfrentamento desadaptativas. Esquema inicial desadaptativo. Subtítulo: Desconfiança, abuso. Exemplo de subordinação. Seleciona parceiros abusivos e permite abusos. Exemplo de evitação. Evita tornar-se vulnerável a confiar nos outros ou confiar nos outros. Exemplo de supercompensação. Abusa dos outros. Outro subtópico do quadro 26.7, dependência, incompetência. Exemplo de subordinação. Depende dos pais ou do parceiro para tomar decisões financeiras. Exemplo de evitação. Evita envolver-se com novos desafios, como aprender a dirigir. Exemplo de supercompensação. Torna-se autossuficiente para não depender de ninguém. Subtítulo: autossacrifício. Exemplo de subordinação. Dá muitos aos outros e não pede nada em retorno. Exemplo de evitação. Evita situações envolvendo dar ou receber. Exemplo de supercompensação. Dá aos outros o menos possível. Subtítulo: negativismo/pessimismo. Exemplo de subordinação. Foca no negativo, ignora o positivo, preocupa-se constantemente.
Exemplo de evitação. Bebe para evitar sentimentos pessimistas e infelicidade. Exemplo de supercompensação. É abertamente otimista, nega o lado negativo da vida. Subtítulo: vulnerabilidade e danos e doenças. Exemplo de subordinação. Preocupações obsessivas sobre catástrofes ou doenças. Exemplo de evitação. Evita lugares que não parecem seguros. Exemplo de supercompensação. Despreocupado em relação ao perigo. Entre parênteses, contrafóbico. Subtítulo: insuficiente, autocontrole / autodisciplina. Exemplo de subordinação. Desiste facilmente de tarefas rotineiras. Exemplo de evitação. Evita empregos ou responsabilidades. Exemplo de supercompensação. Torna-se rigidamente autocontrolado ou autodisciplinado. Continuando aqui, o esquema inicial desadaptativo, EID, subtítulo: abandono / instabilidade. Exemplo de subordinação. Seleciona parceiros que não podem comprometer-se. Exemplo de evitação. Evita relações íntimas, bebe muito quando sozinho. Exemplo de supercompensação. Ataca veementemente o parceiro por qualquer indício de abandono. Subtítulo de outro esquema inicial desadaptativo: defectibilidade / vergonha. Exemplo de subordinação. Seleciona amigos críticos e rejeitadores, desvaloriza-se. Exemplo de evitação. Evita expressar seus verdadeiros pensamentos e sentimentos. Exemplo de supercompensação. Critica e rejeita os outros, esforça-se para parecer perfeito. Outro esquema inicial desadaptativo, EID, padrões inflexíveis / crítica exagerada. Exemplo de subordinação. Gasta muito tempo tentando ser perfeito. Exemplo de evitação. Evita ou procrastina situações nas quais será julgado. Exemplo de supercompensação. Não se preocupa com padrões, faz as tarefas de forma descuidada. Então esses são os esquemas iniciais desadaptativos, EIDs, no quadro da 26.7. Finaliza ali adaptado de Yang, Klosko e Eichar, 2003, páginas 38 a 39. Até agora revisamos os elementos básicos da terapia do esquema. Mas de que forma podemos relacionar os esquemas primitivos disfuncionais com os conceitos sobre processamento inconsciente no referencial do novo inconsciente? De que forma? Examinaremos agora a teoria do self-relacional inconsciente, entre aspas, derivada do modelo do novo inconsciente. Capítulo 27. Self-relacional inconsciente. Subtítulo: esquemas primitivos e eus relacionais. A noção de que o conhecimento prévio estocado na memória é acionado na construção do significado atribuído ao experimentar situações é fundamental tanto para os terapeutas cognitivos como para os teóricos do novo inconsciente. A terapia do esquema de Yang contribuiu com a identificação de EIDs e de processos dos esquemas primitivos, conceitos que têm grande utilidade clínica, sobretudo no tratamento dos transtornos da personalidade. Os pesquisadores de cognição social implícita do novo inconsciente, por sua vez, contribuem com a teoria do, entre aspas, self-relacional inconsciente, que aprofunda a compreensão do processamento inconsciente envolvido no relacionamento interpessoal. Examinaremos agora aspectos experimentais e clínicos dessa teoria
que compõem um dos alicerces teóricos do novo inconsciente, e as relações que podem ser estabelecidas entre essas abordagens. A terapia do esquema focaliza-se na classificação dos chamados esquemas primitivos, EIDs, e dos estilos de enfrentamento que ocasionam conjuntos genéricos de padrões disfuncionais na interação com os outros. O comportamento do sujeito nessa perspectiva é definido pelo estilo de enfrentamento do esquema. Abre parênteses, subordinar-se, evitar ou supercompensar. Fecha parênteses. A teoria de Jung concebe o nosso comportamento como resultante da ativação de esquemas e do emprego de estilos de enfrentamento, agrupando as reações disfuncionais possíveis nas relações humanas em padrões característicos genéricos. Ou seja, os EIDs e os estilos de enfrentamento empregados formam um conjunto de padrões de interação com as pessoas, padrões de invariantes que são estatisticamente comuns na clínica. Subordinar-se a um esquema de abandono, por exemplo, pode desembocar em um comportamento de selecionar um parceiro casado, e evitar um esquema de autossacrifício poderia manifestar-se pela recusa em participar de situações em que o indivíduo necessita dar e receber. Há uma transferência de aprendizagem implícita. Repetindo, há uma transferência da aprendizagem implícita que ocorreu no passado para uma situação atual. E a teoria do esquema criou, com a descrição dos seus 18 EIDs, um sistema de classificação das reações transferenciais negativas mais típicas, encontradas com maior frequência na clínica psicoterápica. Os mecanismos de enfrentamento concebidos por Jung são as 3 formas básicas de reação possível ante a ativação do esquema, ou seja, o sujeito pode sujeitar-se ao esquema, evitar que seja acionado ou tentar sufocá-lo de forma exagerada. Os esquemas disfuncionais e seus estilos de enfrentamento, portanto, geram padrões dos eus, que são comumente acionados por determinadas categorias de estímulos. Padrões estes que têm uma estrutura de alta probabilidade de ocorrência em termos de patologias da personalidade. A teoria do esquema, assim, criou um catálogo de eus patológicos típicos baseado na noção de transferência de aprendizagem implícita em relação a determinadas situações e estímulo. Subtítulo: Transferência e avaliações inconscientes. A transferência é um processo inconsciente que se caracteriza pela generalização de memórias implícitas da situação original para uma situação atual. A transferência de aprendizagem implícita, que envolve o acionamento dos EIDs, é a forma de avaliação dos estímulos que determina o desencadeamento das reações. A ideia de que a avaliação, abre parênteses, ou a interpretação, fecha parênteses, dos estímulos determina a forma de reagir. Repetindo, a ideia de que a avaliação ou a interpretação dos estímulos determina a forma de reagir é um dos alicerces conceituais fundamentais de qualquer abordagem no escopo das terapias cognitivas. O modelo do novo inconsciente pode contribuir para entender melhor as particularidades da avaliação inconsciente que realizamos e os mecanismos, também inconscientes, pelos quais desencadeamos determinados esquemas e certas reações. De acordo com os pesquisadores do novo inconsciente, avaliamos de forma inconsciente e reagimos de modo automático a praticamente qualquer objeto, situação, coisa ou pessoa, sendo que cada estímulo provoca uma reação afetiva imediata, positiva ou negativa. Essa avaliação instantânea e inconsciente acontece de forma independente de ostentarmos posições fortes ou atitudes extremadas, uma vez que atitudes fracas também produzem as mesmas reações. Estímulos nunca vistos anteriormente também disparam avaliações automáticas, mesmo se não puderem ser processados com facilidade por não se encaixarem em estereótipos ou categorias previamente existentes.
Atualmente, a pesquisa de psicologia social tem desenvolvido uma série de métodos de investigação das avaliações inconscientes implicadas em uma variedade de tópicos, sendo que os mais estudados são atitudes, autoestima e estereótipos. O teste mais conhecido para examinar associações inconscientes em relação a categorias de pessoas, geralmente grupos étnicos, objetos ou o próprio self, é o Implicit Association Test, IAT, desenvolvido pelo pioneiro da pesquisa do inconsciente, o psicólogo Anthony Greenwald, e seus colaboradores Brian Nosek e Mazarin Banaji. O teste de associação implícita, TAI, está disponível online no site da Universidade de Harvard, www.implicit.harvard.edu, inclusive na versão que avalia o preconceito racial, o chamado Race IAT. Subtítulo: Teste de Associação Implícita, TAI. O TAI produziu um volume considerável de trabalho de pesquisa sobre associação inconsciente que fazemos de qualquer conceito com algum atributo. Pares de conceitos bipolares, como por exemplo masculino e feminino, são associados de forma inconsciente com determinados atributos avaliativos. A apresentação dos conceitos no TAI é explícita, mas as associações implícitas em relação a esses conceitos, que são o principal foco do instrumento, não recebem atenção consciente do sujeito, pois são medidas pelo tempo despendido na resposta a cada par de palavras. Uma associação inconsciente tem um efeito de aceleração das respostas, de forma que os pesquisadores conseguem medir a intensidade da relação que fazemos entre dois conceitos. Ou seja, o princípio fundamental por trás do TAI é o fato de fazermos conexões entre pares de palavras que já estavam associadas em nossas mentes, de forma muito mais rápida do que entre aquelas que entre aquelas que nos são estranhas. Greenwald descobriu que quando existe uma forte associação prévia, as pessoas respondem entre 400 e 600 milissegundos. Quando não existe essa associação, as respostas podem demorar entre 200 a 300 milissegundos a mais. Essa diferença pode parecer pequena para leigos, mas é astronômica para os psicólogos especializados na pesquisa do processamento inconsciente e representa 50% a mais de tempo do processamento. Conforme Greenwald comentou em entrevista, a diferença é tão grande que poderia ser, abre aspas, medidas em um relógio de sol, fecha aspas. Uma das descobertas que a utilização desse método permitiu foi constatar que muitas pessoas que se declaram sem racismo manifestam forte carga de preconceito inconsciente. Apesar das crenças conscientes da pessoa não apoiarem discriminação racial, 80% dos sujeitos têm associações inconscientes que revelaram velocidade acelerada em relação a atributos negativos quando os conceitos apresentados referiam-se a pessoas negras, ou às pessoas negras, por exemplo. Curiosamente, mesmo entre sujeitos negros, esse efeito de preconceito inconsciente foi verificado, com associações negativas facilitadas quando se tratava de conceitos relacionados a pessoas afrodescendentes no teste TAI. Isso demonstra que temos atitudes em dois níveis: aquelas que ostentamos conscientemente, refletindo nosso conhecimento explícito e nossos valores sobre o mundo, e as atitudes implícitas, que revelam correntes subterrâneas compostas pela somatória de informações coletadas e armazenadas em nosso cérebro. No TAI, a estratégia de medir o tempo de reação elimina nosso controle consciente sobre as respostas. Não podemos direcionar, decidir ou mesmo saber o conteúdo de nossa vasta malha secreta de associações implícitas. O que é perturbador em relação ao TAI é podermos revelar nosso inconsciente em ação e o quanto reconhecemos, ou melhor, e o quanto desconhecemos uma parte importante de nós mesmos. Realizar o seu teste online no site mencionado anteriormente é uma experiência curiosa, pois apesar do esforço consciente para driblar o teste, demoramos mais para associar certos atributos
e assim revelamos nossas preferências e inclinações inconscientes que vêm à tona de forma constrangedora. Subtítulo: Impressões pessoais implícitas. O TAI mostrou-se útil para investigar associações inconscientes com categorias sociais de pessoas, de objetos ou do próprio self, mas ainda não foi realizada pesquisa sobre as associações inconscientes que ocorrem nas interações com indivíduos específicos. No entanto, as avaliações automáticas são onipresentes nas interações sociais, e a compreensão do seu impacto no relacionamento humano é fundamental para uma abordagem psicoterápica eficaz. O psicólogo cognitivo Zajonc foi um dos primeiros a enfatizar a avaliação automática que fazemos inconscientemente das outras pessoas. Segundo Zajonc, abre aspas, não podemos ser introduzidos a uma pessoa sem experimentar algum imediato sentimento de atração ou repulsão. Fecha aspas. Uma revisão das evidências realizada por pesquisadores do novo inconsciente, os psicólogos Choi, Gray e Embed, 2005, reforça essa noção inicialmente defendida por Zajonc. A transmissão de informação relevante sobre as relações sociais, como atitudes interpessoais, tipo de relacionamento e rapport, é interpretada de forma inconsciente. E tal informação é frequentemente transmitida por meio da comunicação não verbal, como a expressão facial, o tom de voz e os gestos. Tanto a expressão como a interpretação de pistas não verbais, carregadas de informação sobre emoções, crenças ou personalidade, pode ser realizada automaticamente, ou seja, exibindo os, entre aspas, 4 cavaleiros, as características do processamento inconsciente delineadas por Barg, em 1994, eficiência, ausência de percepção consciente, incontrolabilidade, abre parênteses, não podem ser interrompidos, fecha parênteses, e falta de intenção, abre parênteses, não iniciam por um ato de vontade consciente, fecha parênteses. O psicólogo social Levick demonstrou o efeito das associações inconscientes que ocorrem depois de uma relação humana em uma série pioneira de estudos sobre impressões pessoais. Os sujeitos passavam por uma breve interação com uma pessoa, ou observavam uma série de fotos de um modelo. Esses estímulos eram então associados com eventos negativos ou positivos. As pessoas mostradas como estímulos nas fotos ou nas interações tinham sempre uma sutil característica física distinta. Mais tarde, os sujeitos eram expostos a uma nova pessoa que apresentava a mesma característica física distinta e tornavam a demonstrar as reações que tiveram com os modelos originais. Ou seja, ocorreu transferência da aprendizagem implícita de um modelo para outra pessoa que apresentava um sinal distintivo semelhante. Subtítulo: A precisão do processamento rápido. As interações humanas são repletas de comunicação inconsciente, e pesquisas no modelo do novo inconsciente revelaram aspectos surpreendentes sobre a precisão do processamento automático das informações sociais. A psicóloga Nalini Ambad é uma das pesquisadoras do novo inconsciente que atraiu a atenção, inclusive da mídia, por seu trabalho sobre a acurácia de julgamentos sociais. Em suas pesquisas, Ambad e colaboradores demonstraram que as pessoas são surpreendentemente precisas quando julgam os outros e que bastam apenas amostras muito pequenas, ou, entre aspas, fatias finas, do comportamento para revelar informação crítica sobre uma ampla faixa de construtos psicológicos, como características disposicionais, estados de humor, relações sociais e performance no trabalho. O estudo de Ambad forneceu evidências empíricas sobre a capacidade, a rapidez e a eficiência do processamento inconsciente na decodificação dos sinais sutis não verbais emitidos nas interações sociais cotidianas.
Em um dos seus estudos, Ambad fez sujeitos julgarem amostras de apenas 40 segundos de gravações de conversas entre médicos, cirurgiões e seus pacientes, pedindo para que avaliassem características como calor, hostilidade, domínio e ansiedade, tentando prever quais médicos tinham sido processados anteriormente e quais não tinham. Para assegurar-se de que as informações relevantes para o julgamento correto foram transmitidas pelos canais não verbais de comunicação, Ambad apresentou aos sujeitos as gravações com os sons de alta frequência removidos, de forma que as palavras não poderiam ser reconhecidas, somente a entonação e o ritmo empregados. O resultado foi surpreendente, pois os sujeitos conseguiram acertar com precisão, mesmo sem nada saber da carreira profissional ou das qualificações técnicas dos médicos, baseando-se apenas na pequena amostra de 40 segundos de gravação distorcida. Essa fatia fina, entre aspas, de informação foi suficiente para o processamento inconsciente identificar o tom de dominância que fazia a diferença entre os médicos desinteressados e aqueles considerados atenciosos, abre parênteses, que não tinham histórico de processo anterior, fecha parênteses. Uma série de estudos como este revelaram que o processamento inconsciente navega no complexo mundo social com facilidade, pois módulos neurais especializados extraem das situações de relacionamento humano as fatias finas, entre aspas, de informações que são cruciais para uma avaliação rápida e precisa. Além disso, esses estudos sobre julgamentos a partir de fatias finas, entre aspas, revelaram outro aspecto importante da relação entre processos controlados e automáticos. Quando Ambad pediu aos sujeitos pesquisados para deliberarem cuidadosamente, de forma consciente, sobre o seu julgamento, a acurácia diminuiu e os julgamentos eram menos precisos. Isso significa que o processamento inconsciente pode ser dificultado pela atenção consciente. Mesmo quando a pesquisadora submeteu os sujeitos a uma sobrecarga cognitiva, com a realização de tarefas simultâneas que ocupavam a capacidade do processamento consciente, a acurácia dos julgamentos rápidos se manteve, o que demonstra que o processamento rápido independe de estratégias conscientes. As impressões pessoais implícitas não dependem de lembrança consciente de um encontro passado, pois são de natureza tácita e pré-verbais, compostas por resíduos de memórias não episódicas, de observações, interações e inferências que realizamos sobre os outros. As respostas aos outros que são afetadas pelas experiências anteriores com eles, mesmo na ausência de lembrança consciente, repetindo, mesmo na ausência de lembrança consciente, são moldadas pelas impressões implícitas que afetam como nos sentimos, pensamos e agimos frente a determinadas pessoas. Ou seja, ao interagir com uma pessoa, nossas reações recebem influência do processamento inconsciente de informações recebidas por meio do relacionamento. Abre parênteses, tanto as recebidas efetivamente, como as inferências equivocadas, percebidas erroneamente por meio de distorções e vieses. Fecha parênteses. No entanto, também recebemos influência de outra fonte importante, que é a transferência das impressões inconscientes derivadas da interação anterior com outras pessoas. Em se tratando dos aspectos psicoterápicos, a transferência de aprendizagem prévia ocupa um lugar importante que enfatiza a tradição psicodinâmica. Subtítulo: Self-relacional e impressões inconscientes. Um dos mais expressivos trabalhos de pesquisa realizados no modelo do novo inconsciente sobre o aspecto da transferência de impressões pessoais inconscientes deriva das investigações de Anderson e colaboradores. Esse trabalho demonstra que as representações mentais de outras pessoas significantes em nossa vida podem afetar todo um conjunto de respostas em relação a um estranho que lembra e ativa tais representações. Dessa forma, são evocadas respostas, abre parênteses, ou seja, ocorre transferência, fecha parênteses,
que variam desde mudanças de humor, atitudes e expectativas até o comportamento interpessoal. O desenho experimental adotado na pesquisa de Anderson e colaboradores é elaborado de forma cuidadosa para tornar remota a possibilidade de ocorrer lembrança consciente da representação dos outros significantes. Ou seja, a variedade de efeitos nas reações comportamentais e emocionais a estranhos acontece sem nenhuma consciência da lembrança da representação que vem do passado. A teoria do self relacional inconsciente aprofunda a noção de transferência e conceitualiza padrões singulares de conduta, em que cada interação com uma pessoa significativa é construído um novo eu, entre aspas. O modelo social cognitivo do self relacional inconsciente baseia-se na transferência, mas não apenas de conhecimento genérico baseado em categorias sociais ou construtos gerais, como a teoria do esquema. O conhecimento armazenado na memória não é apenas genérico, mas também contém informação específica e individual, compondo as representações de cada significante na vida de uma pessoa, com características físicas, atributos de personalidade, hábitos, interesses, formas de se relacionar com os outros, motivações e sentimentos internos. A transferência que ocorre quando se conhece novas pessoas envolve a ativação de representações de outros significantes, as quais contêm tanto o conhecimento generalizado de experiências anteriores do sujeito, como as memórias específicas. Essas memórias específicas ou conhecimentos individualizados são ativadas como parte da representação do outro significante. Quando atributos desse outro significante são encontrados em uma nova pessoa, que é alvo da transferência, ocorrem processos de analogia e a organização interna da representação do outro significante, que passam a propagar o reconhecimento dos atributos encontrados para aqueles não presentes. O processo inconsciente resulta em inferências sobre a nova pessoa que vão bem além do que foi aprendido ou observado na relação com ela. Subtítulo: Self relacional inconsciente. As representações mentais que temos de nós mesmos e dos outros são responsáveis pela extração e construção do significado da experiência relacional, tanto em seu aspecto singular como compartilhado. O self relacional é o self experimentado em uma relação, e que inclui tanto aspectos pessoais como interpessoais. Segundo Anderson e Shen, 2002, os outros significantes desempenham um papel crítico tanto na autodefinição como na autorregulação. De acordo com o modelo do self relacional inconsciente, cada indivíduo tem um repertório de selves, cada um dos quais originado de uma relação com outro significante. Tal repertório é um conjunto de padrões interpessoais que o indivíduo experimenta. Cada self relacional está ligado a uma representação mental de um outro significante. Quando ativada, a representação desse outro significante e dos aspectos do self ligados a ele acabam imbuindo experiências correntes com diferentes significados, dependendo do conteúdo, da relação e do contexto. Como já observaram de forma pioneira Sullivan e Kelly, as pessoas têm tanto selves como têm relações interpessoais significativas. Quando encontramos uma pessoa nova e as representações sobre um outro significante são ativadas, processos automáticos trazem à memória de trabalho um autoconceito carregado de transferência positiva ou negativa, dependendo da experiência que tivemos com outro significante. Ou seja, nosso autoconceito evocado no self relacional inconsciente reflete a interação passada positiva ou negativa com outros significantes, que é acionada de forma automática.
Sendo assim, o papel interpessoal que desempenhamos em uma relação com outro significante pode ser transferido se as semelhanças com uma nova pessoa ativarem o self relacional inconsciente, o que pode levar à alteração do humor para negativo ou disfórico, conforme demonstraram Baum e Anderson, 1999. Uma situação em que ocorre a ativação de um papel de submissão a uma figura de autoridade, por exemplo, implica no self relacional inconsciente, acarretando dificuldade de violação desse papel. Outro exemplo de aspectos acionados no self relacional inconsciente são os padrões de autoavaliação, que refletem a representação que temos do outro significante. Os padrões que projetamos nos outros como expectativas ou desejos sobre o nosso comportamento são alvo de transferência de um outro significante para uma nova pessoa que o relembra e assim produzem discrepâncias quando comparados com o self real. A teoria da autodiscrepância foi apresentada por Higgins, 1997 e 1998, e integra as formulações do self relacional inconsciente, permitindo uma melhor compreensão dos, entre aspas, deveres mencionados por Horney e posteriormente incorporados por Beck e Ellis em seus modelos psicoterápicos. Estudos conduzidos por Resnick e Anderson, usando a teoria da autodiscrepância, demonstraram que participantes reagiram com endurecimento dos deveres, abre parênteses, aplicando critérios mais rigorosos na autoavaliação, fecha parênteses, e manifestaram hostilidade e ressentimento quando uma nova pessoa introduzida lembrava um outro significante, com o qual os padrões eram discrepantes. A teoria de Higgins também prediz que os padrões de autoavaliação determinam processos de autorregulação, pois quando os padrões ideais sobre o self projetados nos outros por meio da transferência correspondem a um comportamento real, o foco autorregulatório é obter ou não perder consequências positivas. Quando os padrões sobre o self atribuídos aos outros divergem do self real, o foco da autorregulação é evitar ou impedir as consequências negativas esperadas na interação com o outro. Anderson, Resnick e Glassman apresentam evidências que sustentam conclusões importantes sobre o self relacional inconsciente. De acordo com os pesquisadores do novo inconsciente, quando acontece um processo de transferência disparado por estímulos subliminares, ocorre uma ativação automática das representações do outro significante, o que desencadeia a evocação de afetos específicos associados ao aprendizado prévio implícito. Os afetos ligados ao outro significante são ativados e ocorre o acionamento do self relacional inconsciente, como é experimentado na relação com o outro, causando também mudanças nos padrões de autoavaliação que podem tornar-se mais positivos ou negativos conforme o teor da transferência. A mudança nos padrões de autoavaliação é concebida como um dos processos autorregulatórios no self relacional inconsciente, que são evocados também de forma automática em resposta a indícios percebidos como, abre aspas, ameaça, fecha aspas, na transferência. Em um estudo com implicações clínicas, Anderson, Resnick e Glassman, 2005, os pesquisadores examinaram a ativação de representações mentais de pais abusadores em mulheres participantes com histórico de terem sido ameaçadas com uma arma ou faca, por exemplo. As mulheres vítimas do abuso físico ou psicológico e outras participantes que não foram abusadas foram expostas à aprendizagem referente a uma nova pessoa, que em uma condição lembrava o pai abusador, e em outra não estava associada à memória do pai. Conforme prevê a teoria do self relacional inconsciente, as participantes com histórico de abuso mostraram predisposição para maiores expectativas de rejeição e de indiferença em relação a ser amada pela nova pessoa.
A teoria do self relacional inconsciente é uma das subteorias dentro do arcabouço teórico do novo inconsciente, que traz contribuições para compreender aspectos individuais das reações transferenciais. Enquanto a terapia do esquema oferece um mapa genérico, nomotético, dos padrões disfuncionais mais frequentes, a teoria do self relacional inconsciente fornece descrições de características ideográficas pertencentes a trajetórias de vidas únicas. A primeira é de amplo uso clínico e tem caráter aplicado, enquanto a segunda é ainda produto de pesquisa básica laboratorial, embora tenha potencialmente inúmeras aplicações na psicoterapia. Depois de apresentar a terapia do esquema de Jung e a teoria do self relacional inconsciente, e de descrever os esquemas e o papel das avaliações implícitas e impressões pessoais no enviesamento da nossa versão consciente da realidade, vamos adentrar nos mecanismos neurais. Vamos adentrar nos mecanismos neurais que estão operando nos caminhos subterrâneos desse processamento cognitivo. Examinaremos agora a neurociência da psicoterapia, iniciando com considerações sobre o diálogo histórico da psicologia clínica com os fundamentos neurais e com as posições adotadas pelas diferentes escolas, para depois nos aprofundar na compreensão da neurobiologia da terapia cognitiva. Capítulo 28. Bases neuropsicológicas da psicoterapia. Subtítulo: Neurociências e psicoterapia. Idealmente, uma teoria psicoterápica necessita de suporte neurobiológico e das ciências do comportamento no que se refere às suas hipóteses testáveis. Uma abordagem psicoterápica também não poderia contradizer em suas formulações e hipóteses que aguardam verificação mais direta a corrente principal. O mainstream do conhecimento científico e as evidências disponíveis até o momento em outras áreas estabelecidas do conhecimento humano. As teorias que não se preocupam com a aceitação da comunidade científica tendem a ficar enclausuradas em uma redoma de seguidores de caráter quase religioso e, com o tempo, podem caminhar em direção ao isolamento e ao descrédito. Observa-se hoje uma interação crescente entre neurociência e psicologia clínica nas abordagens cognitiva e cognitivo-comportamental, que procuram incorporar conhecimento produzido pela neurociência às suas teorias. No entanto, o interesse da psicologia pelo funcionamento do sistema nervoso central é um fato recente e visto ainda com certo descrédito por alguns psicólogos clínicos. Historicamente, os sistemas psicológicos clássicos que buscavam explicar os efeitos clínicos da psicoterapia evitaram o emprego de conceitos relacionados ao cérebro humano. Ao cérebro humano. Desta forma, a terapia humanista existencial privilegiou a experiência imediata e o desenvolvimento de potencialidades individuais, buscando fundamentação de todo o seu sistema teórico na filosofia fenomenológica. Nessa perspectiva, a análise de variáveis biológicas é desnecessária para a compreensão do fenômeno psicológico, uma vez que os mecanismos de funcionamento da psicoterapia estão relacionados com aspectos subjetivos que ocorrem durante o encontro terapêutico. Já a terapia comportamental, embora tenha adotado uma perspectiva objetiva calcada em evidências experimentais, advindas da observação do comportamento, em função de restrições teóricas, não assimilou descobertas importantes acerca do sistema nervoso que ocorreram ao longo do século XX. A terapia psicanalítica optou pela construção de teorias altamente especulativas, com o objetivo de compreender a origem de motivações inconscientes, do inconsciente freudiano, entre parênteses,
e foi buscar na literatura e na filosofia os fundamentos para suas observações realizadas em ambientes clínicos. Abre parênteses, Calegaro e Landeira Fernandes, 2008, fecha parênteses. O desinteresse da psicologia clínica pelo conhecimento neurobiológico atingiu seu ponto máximo na metade do século XX. Começou a declinar com o advento das drogas psicotrópicas, que imprimiu avanços significativos no tratamento dos transtornos mentais. Entretanto, a distinção entre um tratamento farmacológico e outro psicológico fez renascer a herança dualista, que pressupõe uma separação entre os aspectos físicos do cérebro e os fenômenos metafísicos ou imateriais da mente. Em consequência dessa divisão, a psiquiatria biológica restringiu-se à intervenção farmacológica, partindo do princípio de que os efeitos das drogas psicotrópicas no tecido neural ocorreriam independentemente dos fatores subjetivos associados à emoção, à cognição e aos aspectos sociais dos seus pacientes. Por outro lado, a psicologia clínica passou a adotar posturas cada vez mais mentalistas, partindo do princípio de que os efeitos da psicoterapia ocorreriam na ausência de qualquer mecanismo biológico. No final do século XX, o surgimento de técnicas de neuroimagem funcional permitiu detectar mudanças no funcionamento de estruturas neurais associadas à intervenção psicológica, o que reduziu a polarização entre a psiquiatria biológica e a psicologia mentalista. Atualmente sabemos que o sistema nervoso central constitui o local comum às intervenções psicológicas e farmacológicas, uma vez que as intervenções psicoterapêuticas atuam no tecido neural, produzindo alterações no padrão de comunicação sináptica de forma semelhante aos efeitos produzidos por drogas psicotrópicas. Abre parênteses, Calegaro e Landeira Fernandes, 2008, fecha parênteses. Tanto as experiências adversas que levam ao desenvolvimento de patologias mentais como o processo reparador da psicoterapia fundamentam-se em processos de aprendizagem que modificam a rede de conexões sinápticas no cérebro. Como procurei explicar em um trabalho anterior escrito em conjunto com o psicólogo J. Landeira Fernandes. O estudo dos mecanismos neurais envolvidos na psicoterapia parte do princípio de que as várias técnicas psicoterapêuticas, sejam elas humanista existencial, cognitivo-comportamental ou psicodinâmica, representam intervenções capazes de produzir alterações de longo prazo na emoção, na cognição e no comportamento de pacientes. Esses efeitos estão relacionados aos processos ou a processos de aprendizagem adquiridos ao longo do processo terapêutico. Uma vez adquiridas, essas informações são armazenadas em diferentes sistemas de memória. Dessa forma, compreender os mecanismos neurais envolvidos em intervenções psicoterapêuticas constitui, em última instância, compreender os mecanismos neurais envolvidos em distintos sistemas relacionados com a aprendizagem e a memória. Abre parênteses, Calegaro e Landeira Fernandes, 2008, páginas 852 e 853, fecha parênteses. O status de deter um correlato neurais traz prestígio científico, sendo algo almejado pela maioria das escolas psicoterápicas. Dentro da psicanálise, existem setores preocupados em buscar aproximação com as neurociências. Alguns psicanalistas e neurocientistas demonstraram seu esforço nesse sentido quando fundaram em 2000, em Londres, a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise. No entanto, como aponta Andrade, a maioria dos psicanalistas afastou-se das ideias mais fundamentais do projeto freudiano original, desprendendo a psicanálise da biologia, proclamando sua independência do conhecimento científico e, abre aspas, decretando a autonomia da alma em relação ao corpo, fecha aspas. Tal posição é majoritária no Brasil, que, junto com a Argentina e com a França, está entre os últimos redutos mundiais de psicanálise.
Esse distanciamento se radicalizou de tal maneira que a maioria dos psicanalistas deixou de ver a psicanálise como ciência natural, havendo boa parte que passou até mesmo a repudiar a ideia de ela ser uma ciência, preferindo considerá-la uma hermenêutica. O resultado não poderia ser outro. A psicanálise, como doutrina científica, enredou-se em uma crise que poderá tornar-se inextricável, ainda que o ímpeto de sua proliferação possa sugerir o contrário. Na realidade, sua difusão se faz mais no sentido de práticas alternativas que científicas. O efeito paralisante dessa expansão sem limites já se faz notório, com estagnação teórica e técnica, a par de certo descrédito por parte da comunidade científica, com repercussões negativas em meio às pessoas cultas em geral. As terapias cognitivas comportamentais, ou TCCs, em suas diferentes vertentes, atualmente representam um amplo leque de abordagens derivadas da noção central de que as reações comportamentais ou emocionais dependem da forma de interpretar os estímulos. As TCCs compartilham os mesmos fundamentos epistemológicos da ciência e têm afinidade conceitual e entrosamento teórico com as neurociências cognitivas, procurando sempre um correlato neural como suporte do tipo de processamento hipotetizado. Subtítulo: Neurobiologia da terapia do esquema. Repetindo: Neurobiologia da terapia do esquema. Embora um longo caminho tenha que ser percorrido até podermos afirmar que as TCCs apresentam um correlato neural consciente e completo, existem diversos modelos nesse escopo que se aproximam de uma compreensão alicerçada na neurobiologia do cérebro. Young, Klosko e Eichar, 2003, página 26. Por exemplo, apresentam um esboço de modelo neurobiológico para a teoria do esquema baseado essencialmente no trabalho do neurocientista Joseph Ledoux, 1996, expresso no clássico The Emotional Brain. Como é natural, a própria complexidade do tema exige flexibilidade teórica para poder abrigar as sutilezas das interações humanas na saúde e nos transtornos mentais. Uma abordagem que se atém apenas aos aspectos atualmente verificáveis deixaria de fora pontos importantes. Portanto, só é possível traçar algumas aproximações. Jeffrey Young e seus colaboradores, 2003, deixam claro que sua proposta de uma visão baseada na biologia do cérebro a respeito dos esquemas é composta por hipóteses ainda não corroboradas sobre possíveis mecanismos de desenvolvimento de esquemas e mudança humana. As recentes pesquisas em neurociências e psicologia evolucionista têm mostrado que não existe um sistema emocional único, mas sim vários circuitos neurais encarregados de diferentes emoções, cada um deles envolvido em diferentes funções de sobrevivência. Sistemas especializados que evoluíram por seleção natural para resolver problemas de adaptação, como reagir ao perigo, descobrir alimento, achar parceiros e reproduzir, cuidar da prole e estabelecer alianças sociais. Por exemplo, o principal foco para a teoria do esquema são os circuitos cerebrais envolvidos na regulação do condicionamento do medo e do trauma. De acordo com Ledoux, 1996, existem dois sistemas que operam em paralelo e estocam diferentes tipos de informação relevante para a experiência de aprendizagem de medo. Um dos sistemas é consciente, mediado pelo hipocampo e pelas áreas corticais relacionadas. O outro é inconsciente e se processa através da amígdala. As memórias conscientes e inconscientes são recuperadas quando, mais tarde, encontramos os estímulos relacionados a uma experiência traumática. A memória consciente desemboca em lembranças da situação a que o sujeito tem pleno acesso, enquanto a recuperação das memórias inconscientes
converge para a expressão de mudanças corporais que preparam o organismo para o perigo. Existe uma memória emocional e uma memória cognitiva do mesmo evento traumático, e as respostas emocionais podem ser disparadas sem a participação dos centros superiores de processamento neural envolvidos no pensamento consciente e na avaliação racional. O sistema da amígdala, segue Jung citando Ledaux. Repetindo. O sistema da amígdala, segue Jung citando Ledaux, tem atributos diferentes do sistema do hipocampo e dos córtices superiores, como podemos notar no quadro 28.1. Em síntese, as emoções são desencadeadas mais rapidamente e podem existir independentemente das avaliações racionais e dos pensamentos conscientes característicos dos níveis de processamento superior cortical. As memórias emocionais de experiências traumáticas permanecem conosco para o resto de nossas vidas, inscritas na amígdala, mas podendo ser inibidas e controladas pelo córtex pré-frontal. Com base nesses fundamentos da neuropsicologia do medo e da memória, Jung e colaboradores consideram as implicações para o modelo do esquema. Se um sujeito encontra os estímulos remanescentes da situação de infância que ocasionou o desenvolvimento do esquema, as emoções e sensações corporais associadas com o evento são acionadas inconscientemente pelo sistema da amígdala. Ou se o indivíduo está consciente desse processo, emoções e reações corporais são ativadas mais rapidamente do que pensamentos e avaliações conscientes. O grupo de Ledaux, Morgan e Ledaux, 1995, verificou que a informação viaja rapidamente. Abre parênteses, 12 milissegundos, fecha parênteses, por uma via direta desde o tálamo até o núcleo basolateral da amígdala, enquanto a via mais longa do tálamo ao córtex, que pode fazer distinções mais elaboradas, leva 19 milissegundos, cerca de 65% a mais de duração. Essa ativação das emoções e reações corporais se processa automaticamente e provavelmente permanecerá presente na vida do indivíduo, embora o grau de ativação possa diminuir de forma significativa com o manejo do esquema. Os EIDs envolvem processos inconscientes que exibem as características descritas no modelo do novo inconsciente. Os, entre aspas, 4 cavaleiros da automaticidade, de Bargh, 1994. São eles falta de percepção consciente, ausência de intencionalidade e de esforço para a execução do comportamento, dificuldade de controlar o processo. As memórias e cognições conscientes associadas ao trauma, em contraste, são estocadas no sistema hipocampal e nos córtices superiores. Segundo Jung, Klosko e Weichar, o fato de que aspectos emocionais e aqueles que envolvem pensamento consciente sobre a experiência traumática estão localizados em diferentes sistemas cerebrais, abre aspas, pode explicar por que esquemas não são modificáveis por simples métodos cognitivos, fecha aspas. Este é um ponto central na argumentação, pois Jung e colaboradores acreditam que os componentes cognitivos de um esquema frequentemente se desenvolvem mais tarde, depois que as emoções e as sensações corporais já foram estocados no sistema de memória emocional da amígdala. Muitos esquemas desenvolvem-se em um estágio pré-verbal. Eles se originam antes de a criança ter adquirido a linguagem. Esquemas pré-verbais surgem quando a criança é tão jovem que tudo que está armazenado são memórias, emoções e sensações corporais. As cognições são adicionadas depois, quando a criança começa a pensar em falar em palavras. Repetindo, as cognições são adicionadas depois, quando a criança começa a pensar e falar em palavras. Uma vez que muitos esquemas são construídos em uma etapa pré-verbal,
Um dos papéis do terapeuta para Jung é ajudar o paciente a associar palavras com a experiência do esquema. Quando um EID é acionado, o sujeito é inundado com emoções e reações corporais e pode ou não conectar conscientemente essa experiência com a memória da situação original. Outro papel crucial desempenhado pela psicoterapeuta na teoria do esquema é ajudar o paciente a conectar as emoções e as sensações corporais, abre parênteses, memórias implícitas, fecha parênteses, disparadas pelo acionamento do EID, às memórias de infância explícitas relacionadas à situação. O terapeuta cognitivo Robert Lehigh, 2008, chama atenção para este mesmo fato apontado por Jung e colaboradores em 2003. Embora referindo-se aos esquemas precoces sem usar a taxonomia de Jung dos EIDs, Lehigh observa de forma semelhante as características infantis do processamento esquemático e seu caráter autoperpetuador, que, ao se originarem cedo, canalizam o desenvolvimento futuro, tornando-se mais acentuados e estáveis com o tempo. Utilizando a teoria de Piaget, Lehigh salienta que os esquemas precoces são formados durante o período pré-operacional da inteligência. Portanto, o paciente pode ter tido muitos anos de interpretações direcionadas por eles. Piaget denominou centração o processo pelo qual a criança focaliza-se em uma dimensão mais imediata e saliente e ignora as outras, sem considerar fatores internos ou distantes como causas possíveis. Lehigh descreve em detalhes os desdobramentos da centração, demonstrando como as distorções cognitivas são exemplos desse processo estrutural primitivo. A distorção cognitiva, leitura mental, por exemplo, envolve centragem ou egocentrismo, no qual uma pessoa não diferencia sua perspectiva do ponto de vista dos outros, enquanto nas distorções filtro negativo, hipergeneralização, rotulação e pensamento do tipo tudo ou nada, o paciente, de forma semelhante a uma criança pré-operacional, foca-se exclusivamente em uma dimensão, em um comportamento. Repetindo, foca exclusivamente em uma dimensão ou em um comportamento e forma uma conclusão global distorcida. Segundo Lehigh, 2008, página 130, os esquemas implícitos precoces têm as características do pensamento infantil de nível pré-operacional. Ele diz, os esquemas precoces mal adaptativos são dicotômicos, abre parênteses, pensamento tipo tudo ou nada, fecha parênteses. Eles se baseiam em realismo moral, abre parênteses, a intenção de uma pessoa não conta, fecha parênteses, justiça iminente, abre parênteses, coisas ruins acontecem com pessoas ruins, portanto, se você está deprimido, deve ser mal, fecha parênteses, e causalidade egocêntra, abre parênteses, devo ser a causa do que está acontecendo, especialmente se ela é negativa, fecha parênteses. Terapeutas cognitivos que enfatizam a modificação dos esquemas precoces, como Lehigh, reconhecem que não é realista a meta de eliminar completamente um esquema precoce, conforme observa. A meta na terapia é auxiliar o paciente no reconhecimento de como o seu esquema controla sua vida emocional e interpessoal e reduz o efeito deste no seu funcionamento diário. Assim, o paciente que tem um esquema que deve ser uma pessoa especial pode ainda se agarrar a algumas crenças nesse sentido, mas pode colocar sua meta em relação à verdade de que ele não tem que ser melhor do que todo mundo. A pessoa compulsiva pode ainda se esforçar por controle, racionalidade e equidade, mas almeja a capacidade de ter alguma flexibilidade nesses domínios. Segundo Jung e colaboradores, a primeira meta da terapia do esquema é a consciência psicológica. O terapeuta ajuda os pacientes a identificar seus esquemas e tornar-se consciente das memórias, das emoções, das sensações corporais, das cognições e dos estilos de enfrentamento associados a esses esquemas. O autoconhecimento sobre esquemas e estilos de enfrentamento permite que o paciente exerça certo controle sobre suas reações.
aumentando seu poder de escolha e deliberação consciente, exercitando seu livre-arbítrio em relação aos EIDs. Como resume Lehigh, ao agir sobre o esquema, podemos impedi-lo de atuar e nos influenciar. O neurocientista Joseph Ledaux teorizou que a psicoterapia é uma maneira de reconfigurar os circuitos cerebrais que controlam a amígdala, em cujos circuitos as memórias emocionais estão indelevelmente gravadas. O córtex pré-frontal pode controlar a amígdala e regular sua expressão. Young e colaboradores acreditam que, à luz desse insight proveniente das neurociências, abre aspas, a meta do tratamento é aumentar o controle consciente sobre os esquemas, trabalhando para enfraquecer as memórias, as sensações corporais, as cognições e os comportamentos associados com eles, fecha aspas. Young, Klosko e Eichar citam estudos sobre alterações neurobiológicas duradouras produzidas por experiências traumáticas repetidas na infância, como níveis mais altos de cortisol, mudanças nas enzimas que sintetizam catecolaminas nas glândulas adrenais e secreção hipotalâmica de serotonina. Tais alterações são provocadas pela separação recorrente de jovens primatas de suas mães, experiência infantil de isolamento social que também pode alterar a sensitividade e o número de receptores cerebrais de opioides. O sistema opioide aparentemente está envolvido na regulação da ansiedade de separação. Como já observamos, as alterações neurais ocorrem especialmente em resposta a experiências iniciais que sinalizam para o organismo um ambiente de desenvolvimento repleto de estresse, como advoga o psiquiatra Martin Teicher, 2002. O comportamento dos pais atua como importante sinalizador ambiental de estresse, e as privações ou as exposições nocivas mediadas por eles são cruciais. Mas, como observamos, isso não fornece evidência para a hipótese da criação. Privação drástica ou estímulos aversivos intensos e prolongados durante o desenvolvimento não fazem parte da criação habitual que a maioria dos pais propicia. Segundo Young, Klosko e Eichar, 2003, mecanismos neurobiológicos como estes dão suporte à teoria de esquema, e outros serão identificados por pesquisas adicionais. Subtítulo: O modelo cognitivo expandido. A terapia cognitiva contemporânea busca integração com outras áreas do conhecimento científico, como a genética do comportamento, de forma que as descobertas advindas desse campo trazem contribuições e são assimiladas nas formulações teóricas. Em relação à depressão, por exemplo, estudos apontam que a ocorrência de um evento traumático na infância não implica necessariamente o adoecimento ante um novo trauma na idade adulta. Determinadas pessoas são resilientes a certas condições adversas, mostrando-se capazes de uma recuperação rápida após terem se defrontado com um evento traumático na idade adulta. Outras pessoas, frente às mesmas condições adversas, tendem a desenvolver depressão. O fundador da terapia cognitiva, Aaron Beck, tem empreendido esforços teóricos para acomodar as recentes descobertas. Segundo Beck, 2008, página 1, embora o modelo cognitivo da depressão tenha evoluído em sua formulação nos últimos 40 anos, a interação de fatores genéticos, neuroquímicos e cognitivos foi sugerida somente há pouco tempo pela integração da neurociência cognitiva com a genética do comportamento. Beck, em 2008, propõe uma expansão do modelo cognitivo original, que chamou de modelo desenvolvimental, no qual incorpora em estágios sucessivos os pensamentos automáticos, as distorções cognitivas,
as crenças disfuncionais e os vieses no processamento de informações. Desse modelo, as experiências iniciais traumáticas e a formação de crenças disfuncionais são concebidas como fatores predisponentes, enquanto eventos estressores que ocorrem mais tarde na vida são vistos como fatores precipitantes. Hoje é possível delinear os caminhos genéticos e neuroquímicos que interagem com variáveis cognitivas. Uma amígdala hipersensível está associada tanto com um polimorfismo genético quanto com um padrão de vieses cognitivos negativos e crenças disfuncionais, abre parênteses, que são fatores de risco para o desenvolvimento de depressão, fecha parênteses. Uma combinação de amígdala hiperreativa e regiões pré-frontais hipoativas estão associadas com avaliação cognitiva negativa e ocorrência de depressão. Polimorfismos genéticos estão envolvidos na reação exagerada ao estresse e hipersecreção de cortisol, no desenvolvimento da depressão, provavelmente mediados pelas distorções cognitivas. Subtítulo: Genes e distorções cognitivas. Beck, em 2008, aponta como um possível correlato neurobiológico do modelo cognitivo desenvolvimental o estudo de Caspi e colaboradores, que mostra a interação complexa gene-ambiente que se estabelece na gênese da depressão. Esses pesquisadores investigaram a relação entre o gene que codifica a molécula transportadora da serotonina e a ocorrência de maus-tratos na infância na modulação de transtornos depressivos na idade adulta em condições adversas. Os genes apresentam-se sempre em pares, os genes apresentam-se sempre em pares, chamados de alelos. Quando existem diferentes tipos de alelos, isto é chamado de polimorfismo genético. Os alelos do gene que codifica essa molécula transportadora de serotonina podem ser classificados em longos ou curtos. O alelo curto desse gene apresenta uma eficiência transcricional à molécula transportadora da serotonina bem mais reduzida quando comparada com o alelo longo. Em outras palavras, os sujeitos com alelos curtos têm uma predisposição genética para apresentar uma desregulação nos níveis de serotonina, o que afeta o funcionamento de diversas regiões cerebrais, em especial a amígdala, que pode tornar-se hiperativa. Caspi e colaboradores, em 2003, observaram a variação em um gene denominado 5-HTTLPR, apresentada em um grupo de adultos que havia passado por eventos traumáticos na infância. Os pesquisadores notaram que a relação entre os maus tratos sofridos na infância e a ocorrência da depressão na fase adulta foi detectada somente entre aquelas pessoas que apresentavam pelo menos uma cópia do alelo curto, mas não entre homozigóticos que não apresentavam esse tipo de alelo. Pessoas com duas cópias do alelo curto foram extremamente sensíveis aos eventos estressantes na vida adulta. E os sintomas depressivos produzidos por tais eventos foram muito mais intensos do que os sintomas dos dois outros grupos que apresentaram uma CL ou nenhuma NL, cópia desse alelo. Por outro lado, pessoas com uma única cópia do alelo curto apresentaram sintomas intermediários de depressão ante o número de eventos estressantes, enquanto pessoas que não possuíam esse tipo de alelo foram muito pouco sensíveis aos eventos estressantes, ou seja, foram resilientes a eles na vida adulta, a despeito de terem passado por experiências traumáticas na infância. Tal estudo foi replicado e atualmente existe uma série de pesquisas desenvolvidas fornecendo evidências sobre
a ideia de vulnerabilidade genética para a depressão modulada por estressores ambientais. Abre parênteses, o modelo estresse-diátese. Fecha parênteses. Repetindo, o modelo estresse-diátese. De forma importante para o desenvolvimento da terapia cognitiva, existem evidências que mostram a relação entre o gene 5-HTTLPR com o processamento cognitivo. Vários estudos que enfocam o processamento cognitivo levam em consideração a variação dos genes que modulam o neurotransmissor serotonina. Tais estudos demonstram que o processamento cognitivo negativo e a cognição negativa em geral estão associados com a presença do alelo curto. Quando sujeitos com alelos curtos passaram por situações experimentais que eliciam estados de humor depressivos, abre parênteses, como imaginar cenas perturbadoras ou ver filmes tristes, fecha parênteses, exibiram vieses negativos no sistema atencional, nas memórias das situações e na interpretação dos eventos. Repetindo, exibiram vieses negativos no sistema atencional, nas memórias das situações e na interpretação dos eventos. Subtítulo: Interpretações distorcidas e estresse. Repetindo, interpretações distorcidas e estresse. Para muitos deprimidos, ocorre uma ativação excessiva do sistema do estresse em resposta a avaliações distorcidas. Uma pesquisa recente relacionou o alelo curto do gene 5-HTTLPR com o excesso de ativação do eixo hipotálamo-pituitária adrenal, que explicaria a hipersecreção de cortisol tipicamente observada em pacientes deprimidos. As interpretações das situações de vida são fundamentais para determinar a excitação do sistema do estresse, e distorções na percepção das relações humanas são uma fonte importante de eventos potencialmente estressantes. Os pesquisadores Dickerson e Kemeny conduziram um estudo que revelou um aumento da ativação do eixo hipotálamo-pituitária adrenal e da secreção de cortisol nos sujeitos que eram expostos a situações de laboratório avaliadas como ameaças de rejeição social, mostrando a ligação entre as interpretações nas relações humanas e o acionamento de respostas neurohormonais. Com base nas pesquisas atuais, Beck, em 2008, ampliou seu modelo cognitivo inicial para abarcar os fatores genéticos, neuroquímicos e neurobiológicos em um modelo integrado. Segundo o modelo desenvolvimental da depressão baseado em genes anômalos, uma predisposição genética com 2 cópias do alelo curto modula a serotonina, deixando a amígdala hiperreativa, o que leva a vieses cognitivos, induzindo o sujeito a avaliações distorcidas e exageradas dos eventos estressantes. O estresse produzido pelo exagero na avaliação de tais situações deixa o eixo hipotálamo-pituitária adrenal, repetindo, o estresse produzido pelo exagero na avaliação de tais situações deixa o eixo hipotálamo-pituitária adrenal mais ativado, aumentando a secreção de cortisol e a atividade límbica, que passa a predominar sobre a função frontal. O desequilíbrio entre as funções frontais diminuídas e a atividade aumentada da amígdala leva a um déficit no teste de realidade do sujeito e da capacidade de reavaliar cognições negativas, desembocando assim nos sintomas depressivos. Subtítulo: Neurociência da terapia cognitiva. Neste modelo cognitivo expandido, Beck integra as recentes pesquisas em neurociências, em especial a ideia de que na depressão o sistema de controle cognitivo, representado pelas regiões do córtex pré-frontal e cingulado, ou processamento top-down, está enfraquecido, enquanto o processamento esquemático de baixo para cima, bottom-up, abre parênteses, associado ao aumento da atividade na amígdala e em outras regiões límbicas, fecha parênteses, é o preponente. Repetindo, é prepotente.
Um estudo com pacientes deprimidos revelou que todos tinham função pré-frontal reduzida e mais da metade apresentava atividade aumentada da amígdala. Segundo Beck, achados como estes sugerem que os processos pré-frontais de reavaliação dos estímulos estão deficientes em deprimidos, o que ressalta a importância da terapia cognitiva ao estimular avaliações mais realistas nesse transtorno. Pesquisas recentes em neurociências mostraram que a amígdala de pacientes depressivos apresenta elevada atividade, ocasionando vieses na avaliação e na interpretação de estímulos emocionalmente carregados, até mesmo na expectativa de estímulos ameaçadores. No modelo cognitivo expandido, Beck 2008, a hiperreatividade da amígdala é apontada como correlato neural para os vieses cognitivos negativos encontrados em depressivos, causando a secreção massiva de hormônios do estresse, como cortisol, que é observada nesses pacientes. Segundo Beck, o foco seletivo nos aspectos negativos da experiência resulta nas distorções cognitivas como personalização, supergeneralização e exagero, e, consequentemente, na formação de atitudes disfuncionais em relação à visão do self. Abre parênteses, sou inaceitável, inadequado, etc. Fecha parênteses. Em sua formulação atual, o modelo cognitivo concebe o surgimento de transtornos mentais, como a depressão, como produto da desregulação entre o processamento inconsciente e o consciente. O papel da psicoterapia é atuar no fortalecimento do sistema consciente para controlar as distorções na interpretação causadas pelos esquemas inconscientes, como explica Beck. Os esquemas cognitivos negativamente enviesados funcionam como processadores de informação automáticos. O processamento enviesado é rápido, involuntário e pleno em recursos. A dominância desse sistema, abre parênteses, eficiente, mas mal adaptativo, fecha parênteses, na depressão pode causar os vieses negativos atencionais e interpretativos. Em contraste, o papel do sistema de controle cognitivo, abre parênteses, consistindo de funções executivas, solução de problemas e reavaliação, fecha parênteses, é atenuado na depressão. A operação desse sistema é deliberada, reflexiva e necessita esforço, demanda recursos. Pode ser reativada em terapia e assim ser utilizada para avaliar as falhas na interpretação depressiva e diminuir a saliência do modo depressivo. Subtítulo: Reestruturando os esquemas inconscientes. As técnicas cognitivas de reestruturação mostraram-se eficazes em mobilizar e fortalecer o processamento consciente dos pacientes para o treinamento do processamento inconsciente. Na terapia cognitiva, são examinados os pensamentos automáticos do paciente para conceitualizar o caso, abre parênteses, a construção de uma teoria singular sobre o sofrimento do paciente, fecha parênteses, inferindo-se as crenças condicionais e as centrais, abre parênteses, com o uso da técnica chamada de seta descendente, fecha parênteses, que refletem esquemas implícitos mais antigos, os esquemas iniciais desadaptativos. Os pensamentos automáticos são resultados conscientes do processamento esquemático inconsciente, que emerge na vida mental explícita como imagens ou pensamentos verbais, produtos declarativos do processamento inconsciente. Os pensamentos automáticos originam-se da tradução em palavras ou em imagens mentais, conscientes dos resultados da operação de mecanismos de avaliação implícitos produzidas por esquemas tácitos. Quando distorcidos e enviesados, os pensamentos automáticos são chamados de disfuncionais, enquanto aqueles que refletem a realidade e encontram corroboração em evidências não recebam atenção clínica por serem considerados funcionais.
Os pensamentos automáticos disfuncionais podem ser reavaliados pelo pensamento consciente e assim reestruturados, ocasionando novas interpretações mais condizentes com a realidade e mais adaptativas. No início da terapia é necessário esforço e atenção consciente, mas com a contínua repetição vão amalgamando na personalidade os novos padrões de atribuição de significado, que vão se tornando inconscientes. Ou seja, o treinamento com técnicas cognitivas vai mudando o circuito neural de processamento esquemático, permitindo que o cérebro executivo do córtex pré-frontal reavalie as situações. A repetição do processamento nessas vias diferentes cria novos hábitos mentais, em que automatismos mais funcionais substituem os esquemas desadaptativos. Integrando o arsenal de ferramentas clínicas de mudança, as técnicas comportamentais, por sua vez, são fundamentais para o reforço das mudanças e para a aprendizagem pavloviana, operante e vicária de novos esquemas implícitos funcionais. Desta forma, quando o terapeuta cognitivo trabalha em equipe com o paciente utilizando técnicas de reestruturação do pensamento, praticando a análise de evidências e a busca de interpretações mais realistas, está treinando e fortalecendo os circuitos neurais conscientes em estratégias de controle que, com a prática, modificam os esquemas inconscientes, sobrepondo o aprendizado implícito disfuncional como o reaprendizado de novas memórias implícitas mais funcionais. Como um exemplo clínico, podemos citar o enfrentamento da ruminação, quando técnicas cognitivas treinam a capacidade de monitorar e interromper padrões repetitivos ruminativos de avaliação distorcida e buscar interpretações alternativas. Beck, 2008, Beavers, 2005. Não menos importante, a reestruturação do pensamento permite a construção de uma narrativa mais coerente, um novo modelo explícito do self e do mundo, cujas previsões e expectativas são paulatinamente mais corroboradas pelas mudanças percebidas nas reações das pessoas. As técnicas de investigação do cérebro, quando aplicadas antes e depois da psicoterapia cognitiva, mostram que existe um aumento na atividade neural do hipocampo depois de uma terapia eficaz, enquanto registrou-se redução na excitação dos neurônios da amígdala, o que corresponde ao correlato neural do fortalecimento da narrativa explícita, abre parênteses, memórias conscientes autobiográficas, hipocampo-dependentes, fecha parênteses, e o enfraquecimento dos esquemas inconscientes emocionais, abre parênteses, memórias emocionais inconscientes, amígdala-dependentes, fecha parênteses. A narrativa que construímos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao longo da história de vida tem profunda influência sobre nossas emoções e sobre nosso comportamento, o que está associado em parte à modulação do córtex e do hipocampo sobre a amígdala, em nível de correlato neurobiológico, e dos processos controlados sobre os automáticos, em nível cognitivo. A terapia cognitiva ajuda a construir uma narrativa melhor e mais coerente, eliminando os vieses e as distorções que minam o autoconceito. A psicóloga positiva Jamie Pennebaker estudou as narrativas e sua relação com a saúde física e mental, descobrindo que as narrativas de pessoas que tinham passado por traumas tinham forte relação com a superação ou com o desenvolvimento de patologias. Os sujeitos escreveram sobre as experiências. Os sujeitos escreveram sobre a experiência traumática por 15 minutos durante 4 dias. E aqueles que apresentam progresso, mostrando maior insight ao longo do tempo sobre as causas e consequências do evento, melhoravam sensivelmente de saúde no ano seguinte. As pessoas eram orientadas a colocar para fora seus sentimentos e pensamentos sem tentar editar ou censurá-los, não importando a ordem seguida, desde que finalizando com reflexão sobre as razões do que aconteceu e sobre o que se poderia extrair de positivo da experiência. Para investigar se o fator causal da mudança positiva na saúde era a catarse, abre parênteses, hipótese
freudiana de que o desabafo acalma, fecha parênteses. Pennebaker conduziu estudos em que solicitou às pessoas que cantassem ou dançassem para atingir a catarse emocional. Mas tais atividades não produziram benefícios à saúde. Na realidade, a hipótese catártica já foi afastada, pois se verificou que o estresse aumenta depois da prática da catarse e não diminui, como previsto por Freud. Subtítulo: A evolução do self. A trajetória evolutiva do nosso eu consciente é fundamental para entendermos a relação entre os processos controlados e automáticos. Nossa espécie é única em termos de capacidade de pensar sobre si mesma. No reino animal, cérebros grandes como os dos golfinhos ou chimpanzés apresentam indícios de autoconsciência como a habilidade de reconhecer-se no espelho. Gallup, 1982. No entanto, os seres humanos contam com a linguagem que fornece o aparato mental para concentrar-se no self, representando qualidades abstratas e objetivos de longo prazo, com a capacidade ímpar de olhar para o passado e para o futuro. A emergência evolutiva do self permitiu aos ancestrais dos humanos maior capacidade de planejamento a longo prazo, de tomada de decisão consciente e de autocontrole, além da empatia por meio da construção de uma elaborada teoria da mente dos outros. Tais capacidades acarretaram um enorme desenvolvimento da cultura e das sociedades humanas, mas trouxeram também custosos mecanismos mentais como subprodutos, como a ruminação, a culpa e a preocupação. Podemos olhar para o passado remoendo culpa e para o futuro com preocupação e ansiedade, tendo o momento presente estilhaçado por conflitos internos entre nossas necessidades e as dos outros, em um mundo interno repleto de comparações e avaliações do nosso status e da nossa reputação social. Para enfrentar esses mecanismos, a terapia cognitiva desenvolveu técnicas eficazes para reduzir as ruminações, reestruturar as interpretações distorcidas de ameaça futura que produzem ansiedade, transformar as preocupações com o futuro em planejamento útil e modificar as avaliações sociais distorcidas que produzem sensações de rejeição e isolamento social. Em essência, as crenças centrais disfuncionais da terapia cognitiva refletem um medo de ser rejeitado ou desvalorizado socialmente. Abre parênteses, sou inútil, incompetente, sem valor, etc. Fecha parênteses. O self que evoluiu alicerçado no pensamento verbal consciente tem a capacidade de criar uma narrativa sobre si mesmo e de extrema importância. Reagir emocionalmente a ela. Os pensamentos que são gerados automaticamente no fluxo da consciência podem ser distorcidos, refletindo interpretações embebidas em generalizações, personalizações, inferências arbitrárias e outros mecanismos de auto-engano. Esses pensamentos automáticos disfuncionais aumentam sentimentos negativos, que por sua vez distorcem mais o pensamento em uma espiral crescente. Na terapia cognitiva de Beck, os processos conscientes treinam os automáticos quando os pacientes são ensinados a monitorar seus pensamentos, identificar e dar nome às distorções, buscar evidências objetivas para reavaliar situações e procurar maneiras de pensar alternativas, mais precisas, de forma que se interrompa a espiral negativa. O psicólogo Dan McAdams, 1994, analisou milhares de histórias de vida e construiu uma teoria sobre a personalidade na qual existem 3 níveis, sendo o primeiro referente aos processos automáticos mais básicos, como os chamados Big Five, os 5 grandes fatores, abre parênteses, neurose, extroversão, abertura e novas experiências, amabilidade e consciência, fecha parênteses, que, segundo as pesquisas, são traços fortemente influenciados pelos genes e semelhantes entre gêmeos idênticos criados em famílias separadas. Tais fatores também sofrem influência de mudanças nas condições de vida ou em papéis desempenhados pela pessoa e estão implicados em formas de reação automáticas e inconscientes. O segundo nível da personalidade de McAdams reside nas, abre aspas, adaptações características, fecha aspas,
como crenças, metas pessoais, valores, preocupações com fases da vida, mecanismos de defesa e de enfrentamento de situações para ter sucesso profissional ou reconhecimento social. Os traços do nível básico, como extroversão, afetam as características do segundo nível, impulsionando a pessoa biologicamente extrovertida a buscar apoio em suas redes sociais, por exemplo. Os traços básicos também se fundem aos contextos ambientais e sociais encontrados no ambiente da pessoa e sua fase de vida, em seu nicho específico. O terceiro nível da personalidade, segundo McAdams, é o da, abre aspas, história de vida, fecha aspas, que se refere à tendência narrativa intrínseca que envolve processamento consciente. Estamos sempre criando o que McAdams chama de uma história em evolução, abre aspas, que integra o passado reconstruído, o presente percebido e o futuro previsto em um mito de vida coerente e vitalizador, fecha aspas. Esse nível narrativo da personalidade corresponde a uma história construída pela mente consciente ao interpretar o próprio comportamento e as reações das outras pessoas, de forma análoga ao mecanismo do intérprete, entre aspas, de Gazzaniga. Comentando a teoria de McAdams, Heidegger observa que o terceiro nível da narrativa consciente é basicamente produzido pelas operações do módulo interpretativo do hemisfério esquerdo, e que a narrativa tem um caráter de certa forma confabulatório, pois a consciência não tem acesso às causas reais do seu comportamento. Nossa narrativa consciente, para Heidegger, 2006, página 138, ele diz assim: é mais como uma obra de ficção histórica que faz inúmeras referências a acontecimentos reais, conecta-os por meio de dramatizações e interpretações que podem ou não ser fiéis ao espírito do que aconteceu. Um exemplo da abordagem de McAdams é de uma pessoa que tem um traço de primeiro nível como otimismo, que desenvolve no segundo nível um estilo de resolução de problemas ou de reavaliação da situação frente a uma adversidade, pois espera que seu empenho resulte em melhora. Quando os problemas são resolvidos, o terceiro nível da narrativa incorpora os elementos de autoeficácia e competência na história da vida. Uma outra pessoa com a característica do pessimismo no primeiro nível pode ter menos confiança de que saberá enfrentar os problemas e aprende a evitá-los. Abre parênteses, segundo nível, fecha parênteses, o que piora a situação e acaba contaminando a narrativa no terceiro nível, com uma visão de incompetência e de falta de controle sobre a sua vida. Quando os três níveis da personalidade se encaixam bem e funcionam harmoniosamente, a personalidade fica integrada, surgindo a coerência. No caso de incoerência, florescem conflitos neuróticos e contradições internas. E as narrativas se apresentam negativamente contaminadas, com histórias de vida que fracassam ao lidar com adversidades. Heidegger, 2006. Sob esse enfoque, podemos entender que o alinhamento dos níveis da personalidade é crucial para a saúde física e mental, e que a busca de coerência por meio da harmonização do nível narrativo com os níveis inferiores é uma importante fonte da melhora terapêutica em terapia cognitiva. Ao integrar as informações e juntar as partes do self, ocorre a redução da dissonância cognitiva e do uso de mecanismos de autoengano disfuncionais. O modelo do novo inconsciente permite melhor compreensão da participação dos processos controlados e automáticos na saúde e na doença, sugerindo formas de interpretar as mudanças terapêuticas promovidas pela terapia cognitiva. Ao treinar conscientemente os padrões esquemáticos disfuncionais, a terapia cognitiva promove um aumento da coerência entre os níveis da personalidade, recompondo a narrativa fragmentada do self e aumentando a sua capacidade de gerenciar o processamento inconsciente. Um comportamento conflituado, movido por esquemas implícitos disfuncionais, cria dissonância e incoerência e, assim, não combina com a narrativa produzida. A
pesquisa conduzida pelos psicólogos sociais Sheldon e Cassier, 1995, fornece evidência favorável a esta visão, uma vez que foi encontrado o maior grau de coerência vertical, entre aspas, no alinhamento de metas, do nível mais baixo aos mais elevados, em pessoas com saúde mental e bem-estar subjetivo. As metas imediatas de curto prazo, de nível inferior, são compatíveis com as metas de nível superior, de longo prazo, de forma que existe integração, e a busca das metas inferiores auxilia na procura das metas superiores. A depressão, por sua vez, consiste em grande parte na ruminação de uma história de vida embebida na tríade cognitiva de Beck, que vai construindo cada vez mais uma visão negativa do self, do mundo e do futuro, em uma narrativa fragmentada e repleta de mecanismos disfuncionais de auto-engano. Devemos a Killstrom, 1987, a ideia central de que o cérebro efetua muitas operações complexas, cujo resultado pode transformar-se em conteúdo consciente, embora não tenhamos acesso às operações que originam o conteúdo. Preservando sua ideia central, o modelo do novo inconsciente emerge a partir do trabalho de pesquisa de um grupo acadêmico que vem investigando cientificamente o processamento inconsciente faz várias décadas, mas que se consolida a partir da publicação seminal do livro The New Unconscious. Neste livro, acrescento ao modelo do novo inconsciente contribuições da neurociência cognitiva, afetiva e social, que adicionam novos conceitos e novas informações provenientes do estudo de lesões cerebrais, síndromes neuropsicológicas, transtornos psiquiátricos, estudos etológicos e antropológicos, além de pesquisas de vanguarda nas ciências da memória. Procurei apresentar uma sistematização original sobre o estado da arte das pesquisas sobre esse tópico, um dos mais fascinantes e importantes da atualidade. O debate está aberto. O debate está aberto. Psicólogos, psiquiatras, filósofos, neurocientistas, cientistas cognitivos, psicoterapeutas e psicanalistas debruçam-se sobre a nova conceituação do inconsciente. Para alguns, o novo modelo é radicalmente diferente e procura-se evitar referências à psicanálise. Para outros, é visto como uma evolução inevitável do modelo freudiano, uma vez que assimila as hipóteses do inconsciente dinâmico que são verificáveis, sem recorrer a construtos teóricos vagos. O enfoque deste livro sobre o novo modelo do inconsciente é integrativo, conciliando-se com o conhecimento científico, em especial das neurociências. O novo inconsciente é um modelo maior e mais amplo do que o do inconsciente dinâmico e engloba algumas hipóteses originalmente formuladas por Freud, sem aceitar integralmente sua metateoria sobre a mente. Subtítulo: Referências e parte final. Muito obrigado se você ouviu esse audiobook, chegou até aqui, agradeço muito, muito bem-vindo ao canal. Curta, compartilhe se gostou do conteúdo. A terapia cognitiva comportamental, essa joia que combate depressão, combate tantos problemas, né? Sou um estudante apaixonado pelo tema, não sou formado em psicologia, mas apaixonado por esse assunto e até motivado a fazer, né, uma faculdade de psicologia por ser cativado, né, por essa temática, né? O professor Marco Calegaro, muito obrigado por essa joia, né? Por esse... realmente uma joia preciosa, esse livro, O Novo Inconsciente. Obrigado se você chegou até aqui. Curta, compartilhe esse audiobook, né? E um ótimo ano para você, a sua família. Muito obrigado.